no videocast do FGV Incompany Insights, em parceria com a GV Executivo desta semana, vamos falar sobre os desafios da liderança nesse contexto de transformação digital e mudanças nos processos de produção. Para tratar deste assunto, conversamos com Anderson Santana, que é professor da FGV AESP e embaixador da Divisão de Educação e Desenvolvimento Executivo da Academy of Management. Obrigada pela sua participação, professor. Um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente vive uma era, de transformação digital, mudanças no sistema de produção, que tem reflexo importante tanto no indivíduo, nas organizações e na sociedade, Quais são esses reflexos? Olha, é muito importante primeiro a gente destacar que transformação digital é muito mais do que tecnologia. Nós não estamos falando simplesmente num puxadinho, numa mudancinha qualquer, numa reforma. Nós estamos falando na essência da própria noção de revolução, que é uma alteração nos fundamentos, em conceitos centrais que estruturam a nossa prática, a nossa ação. E os reflexos dessas grandes transformações, como você salienta, ela tem se dado em diferentes níveis. No nível da sociedade, as mudanças demográficas, que tem resultado aí na entrada de novas gerações convivendo simultaneamente nos espaços de trabalho. Então, não raro a gente tem organizações onde no mesmo ambiente você tem o avô, o pai, o filho e o neto, tendo que conviver de forma simultânea. 4 gerações. 4 gerações. Outro impacto desses avanços tecnológicos na esfera do mundo do trabalho é a demanda por inovação. Então, tudo aquilo que é transacional, que é operacional, que é commodity, o preço tende a ser dado pelo mercado. Então, aonde que a organização vai poder agregar valor para cobrar um preço premium aos seus produtos e serviços e aí aumentar a riqueza dos acionistas e dos demais stakeholders da sociedade? Elas vão conseguir isso por meio da inovação. E aí tem um detalhe importante, A inovação depende daquilo de mais humano que há no humano. A sua criatividade, a sua capacidade de inovar, o seu brilho nos olhos. E aí é um efeito curioso, porque não é possível gerenciar subjetividades. Você pode gerenciar processos, você pode gerenciar tarefas, custos, reputação, imagem, mas não é possível você gerenciar o brilho nos olhos das pessoas, a capacidade de criar. Agora, você trata no seu artigo na revista GV Executivo sobre as habilidades necessárias para o exercício tanto do papel gerencial quanto da liderança, Primeiro a gente precisa explicar essa diferença porque eu acho que tem muita confusão nesses papéis da liderança e o papel gerencial. A gente pensa no gerente como habilidades mais técnicas, mas ele precisa também ter habilidades de liderança, é isso? Sem dúvida alguma. Na verdade, a gestão, então se nós formos pensar o gestor de uma maneira geral, a ele é esperado, para exercício dessa sua função, que ele mobilize 2 grandes grupos de competências. Um primeiro grupo de competências são as competências managerial, as competências gerenciais, controlar, monitorar, avaliar, E um segundo grupo de competências que antes era restrito a um grupo mais do topo das organizações, que são as chamadas competências em liderança, em leadership, são aquelas que o indivíduo precisará mobilizar para realmente lidar com essas esferas mais subjetivas, com as chamadas soft skills, que passam a ser requeridas no contexto do trabalho. A gente fala de inteligência emocional e outras habilidades. Inteligência social, capacidade de relacionamento interpessoal, Então, o gerenciamento está mais ligado às rotinas, ao que é operacional, aquilo que você consegue colocar em processos e você monitora e controla. A liderança vai lidar com aquilo que não é possível de ser colocado em fluxos de atividades, aquilo que é o tácito. Aquilo que está na cabeça unicamente das pessoas.
A gente pensa assim que à medida que os processos vão ficando mais automatizados, né, que o papel da IA substitui algumas tarefas operacionais, né, e o papel do gerencial, né, o papel do gerente muda, né? Que habilidades esse gestor ele precisa desenvolver nesse contexto? Esse é um ponto muito importante também e explica a importância da ênfase que vem sendo dada à dimensão das competências em liderança. Porque com a transformação digital, com todos esses processos, né, de automação, de inteligência artificial, como você vai estar colocando, tudo aquilo que é transacional, operacional, que pode ser colocado num fluxo, num processo, isso tenderá, é questão de tempo, ser substituído, não é, por máquinas. Então, aquela função clássica do gerente, unicamente como, né, o comando-controle, aquele que monitora, cobra, avalia, isso as máquinas tenderão a fazer. Então, o que vai sobrar para o humano? Essa talvez seja a grande pergunta. E não é pouco, o que vai sobrar para o humano é lidar exatamente com isso de mais humano que há no humano. É lidar com gente. Isso as máquinas, né, ainda não são capazes de fazer. Provavelmente nunca conseguirão fazer. Não é? Então, criar o brilho nos olhos, criar uma ambiência organizacional em que a organização possa mobilizar essas competências que a gente chama de humanas, de soft, que na verdade de soft não tem nada, né? São as mais complexas às vezes de lidar. E aí pensando na alta gestão, né? Que habilidades, né, dos CEOs aí, que estão relacionadas à liderança também, né, que precisam ser aprimoradas ou até mesmo desenvolvidas diante desses desafios digitais e essas mudanças nesses processos operacionais? Pois é, como a gente estava comentando... É pergunta de milhões. Né? Essa aí vale, precisa a gente saber qual a moeda mais valiosa hoje, né, para a gente dar essa resposta, se é o dólar, ou se é o euro, ou se é o ian, não é? Mas, enfim, caminhando nessa linha, o que a gente pode constatar hoje é que o grande papel, não é, da liderança é, de fato, de criar essa ambiência que eu falava há pouco. Como é que você pode criar um contexto capacitante onde essas competências, não é, mais ligadas à inovação, à criação, ao trabalho em equipes, ao lidar com a diversidade, possam se transformar em resultados. Então, como é que eu pego, às vezes, uma comunidade, um grupo altamente diverso, né, e consigo colocar aquele grupo com o mesmo senso de propósito, atribuindo sentido para o que faz. Então, esse, muito mais do que aquela habilidade de controlar, de monitorar, né, típica da gestão de rotinas, não é? O que vai ser importante é isso, como é que eu levo as pessoas a se engajarem. Então não é só as pessoas se motivarem, as pessoas se implicarem. E tem uma questão aí que, pensando nessa revolução digital, que é acompanhar todos esses processos e pensar no futuro, na inovação mesmo, que eu acho que esse é um papel muito importante da liderança, pensar na frente, né? Exato. Esse, inclusive, é um detalhe importante. O gerente, nas competências gerenciais, a gente está muito acostumado a lidar com o risco, não é? A gente toma um risco. A gente avalia o passado, projeta uma meta ou contrata uma empresa que faz uma projeção de mercado, né? Agora, no caso da liderança, é um pouco diferente. O caso da liderança, nós lidamos com incertezas. É quando tudo falha que a liderança se faz requerida, que essa competência ela é demandada. E aí é um grande desafio, porque talvez nós formamos muito bons gerentes no sentido de acompanhar, de monitorar, de lidar com o risco. Mas hoje a gente tem um desafio grande, não é, de levar as pessoas a lidar com as incertezas que a transformação, que a era digital traz. E a gente tem aí, enfim, uma situação que afeta não só os gestores, a alta gestão, mas a organização como um todo, né? Sem todas dúvida. As áreas. Como é que a gente pode formar esses profissionais capazes de enfrentar essa crescente complexidade no ambiente de negócios? Porque a gente está numa mudança constante, que está afetando principalmente a questão digital, todas as áreas.
a educação continuada, a educação executiva é um caminho importante, né? Sem dúvida. Eu acho que tem aí dois fatores muito importantes. O primeiro é a interlocução. Não é? Então, como tudo muda muito rapidamente, até o problema não é tanto da mudança. Não é? O problema é o ritmo em que as mudanças estão se processando. Então, se você não está imersa, né, no contexto, na realidade, você pode perder, de fato, muito rapidamente o bonde da história. Não é? Então, as tecnologias, inclusive de gestão, elas tendem a se transformar, a serem revisitadas, né, num ritmo muito mais intenso. Uma outra questão também é a importância de você ter as habilidades para construção e sustentação, não é, dessa ambiência aí que vai lidar com essa grande diversidade. Então, a questão comportamental ela se torna extremamente importante. Então, as aprendizagens ativas, né, as chamadas active learnings, as problem-based learnings, né, então hoje muito mais do que dar a resposta, né, isso o ChatGPT já dá, né, o que se torna hoje distintivo é a capacidade de fazer perguntas, né, a capacidade de você entender o contexto, ter interlocução com esse contexto e levar as perguntas que façam sentido ali para a sua dinâmica do trabalho. Então, hoje as competências salientadas como competências sociais, relacionais e comunicacionais, elas são as mais importantes. Conteúdo técnico muda muito rapidamente. Então, o que passa a ser relevante são as competências portáteis, aquelas que você leva, não é, com você para qualquer ambiente de trabalho. A gente pensava antigamente, né, no papel do RH para preparar esses profissionais, né, como o RH um grande responsável, mentor por essa transformação. Isso. E nessa atual mudança, a gente também, o indivíduo, o profissional, ele é protagonista de si mesmo. Ele precisa também provocar essa transformação que você está falando, Sem né? dúvida. Nesse sentido, o papel da educação corporativa e do RH, o indivíduo é corresponsável com essa mudança. Com certeza. Inclusive, esse é um discurso que já vem há algum tempo, desde o David Urich, né, nos anos 90, com o livro, não é, Campeões de RH, essa foi a tradução em português, não é, dali já se coloca que a função de gerir pessoas, de liderar pessoas, é uma função do gestor. Não é? O RH ele tem um papel, não é, de business partner. É o que você acaba de colocar. Ele é alguém que vai contribuir para que o gestor, não é, ele esteja instrumentalizado, esteja preparado, não é, para lidar com o público. Mas a responsabilidade de fazer a gestão de gente é sempre do gestor ali imediato. E um dado muito importante, porque você, como a gente salientava, você só tem liderança de gente. Você pode ter gerenciamento de processos, de marca, não é? Como apontávamos no início, mas a liderança é só de pessoas. Não é? Professor, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, pode ler o seu artigo na revista GV Executivo. O nome do artigo é Como Ir Além do Princípio do Management, né? Das competências técnicas, operacionais e de monitoramento de pessoas e tarefas, né? E desenvolver a capacidade de influenciar, engajar e inspirar equipes. É isso, professor. Muito obrigada pela sua participação no nosso videocast. Grande prazer. Até uma próxima. Até a próxima.